Oi, Iris, tudo bem com você? Olá, tudo? E você? Tudo ótimo também. Mais um papo de terapeuta. Mais um, olha Creio só, que é o nono, né? Esse é o número 9 é o já. número 9. Nossa, tu viu? Tá passando, né, o tempo? É, que bacana, viu? Eu tô gostando dos comentários, do pessoal interagindo. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que acompanha a gente, querendo saber mais a respeito das práticas integrativas. Eu Ai, achei bem bacana. O pessoal já retornando, né? ai, que beleza. Legal. Então significa que a gente tá no caminho certo, né? Tá, Eu tô, muito eu bom. tô bem contente também porque a gente tá divulgando essa questão do grupo lá no Telegram, onde eu tô colocando as questões, então, sobre prosperidade, e tá sendo bem legal, assim, porque tá crescendo o número lá, e eu fico feliz com cada um que entra. E quero aproveitar para pedir para o pessoal aqui que vai entrar lá no Telegram, que está acessando o link aí pelo Facebook. Essa semana ele saiu do Instagram lá, porque a gente tá fazendo uma outra, o link da aula ao vivo, mas logo ele já volta para o Instagram. Para o pessoal, quando clicar no meu link, tem que lembrar de dar o entrar, porque as pessoas estão clicando no link, aí aparecem as minhas postagens, e aí elas pensam que estão no canal. Se elas não entrarem, lá embaixo tem um botãozinho que diz entrar. Se elas não entrarem, não estão no canal. Então, elas veem só aquela primeira vez as postagens. Então, isso é bem importante. Então, eu tô reforçando. Porque como o Telegram é uma coisa nova para a gente, então estamos tendo que aprender, né? Então, E todo um vai aprendendo com o outro, esse né? movimento aí. Tá bom? Tá ótimo, Então era isso. Então vamos beleza. lá. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o cliente, né? Ah, vamos falar sobre o cliente, então. A gente falou muito sobre as práticas integrativas, falou das técnicas, mas e agora o cliente, né? Então Então, vamos lá. o tema que eu gostaria de falar hoje é quando o meu cliente não confia no resultado, né? Sim. Dessas práticas. Mas Aham. vamos entender um pouquinho, né? Que tipo de cliente que procura a gente para se consultar, para se tratar, para fazer uma sessão com alguma prática integrativa? Quem são, né? Quais os tipos de clientes que nos procuram? Bom, eu vou te dizer assim, ó, que na realidade são todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão buscando um resultado, uma solução para alguma questão na sua vida, que estão buscando harmonia, que estão buscando paz, que estão buscando equilíbrio, que estão buscando entender as suas questões, que estão se sentir melhores, se sentir mais plenas, mais felizes. É, Todas as pessoas que de uma forma ou de outra precisam de algo que elas não estão encontrando, digamos assim, na sua vida, certo? Então, assim, não existe restrição em relação a quem nos procura. Então, são homens, são mulheres, são crianças, são animais. Tu sabia que eu já atendi gato? Olha, que Gato no legal. consultório, gato no consultório. Então veio o gato lá na caixinha, aí soltamos o gato. Por quê? Porque o gatinho tinha um problema na época de um problema nos rins e ia passar por cirurgia e precisava então de algum apoio, de algum equilíbrio. E aí essa minha cliente trouxe, né, o gatinho, e foi muito interessante, assim, ó, quando eu conto aqui, o pessoal quase morre de tanto rir, porque ela chegou e disse assim, ó, este horário é dela, né, é do gatinho, é dela, é uma gatinha. E então, assim, tu só fala comigo o que tiver, que disser respeito a ela, é totalmente dela o horário. Então foi muito legal, assim, a gente sentou no chão, no tapete, a gente solta o gato vasculha toda a área. A gente cuidou para ficar todas as janelas fechadas para ela não resolver ir embora. E foi muito legal, assim, foi uma consulta sentada no chão,
E aí a gatinha vinha para aplicar reiki, daí quando ela não queria mais, ela saía, e daqui a pouco ela voltava, e foi 1 hora de consulta por gato, né? E aí é muito incrível, assim, é realmente muito legal. Então, ela estava sentindo necessidade, precisava equilibrar a energia do bichinho, né? Então, é isso, a gente trabalha os animais com os florais também e tal, mas esse episódio, assim, quando o gato veio para a sua própria consulta, foi muito, muito legal, assim, muito. Vem também, Patrícia, pessoas de todas as profissões que por algum motivo estão passando por alguma questão profissional, empresários e, bom, é um leque realmente muito vasto, né? Pessoas que estão passando por algum tipo de doença física, emocional, questões do mental, questões espirituais. Então, vem todas as pessoas que na realidade necessitam e que estão abertas, né, a isso, estão abertas a essa busca e por entender, né, alguma coisa diferente e buscar algo diferente. Não sei como é que é para ti, assim, qual é o tipo de cliente que te procura? Eu até ia te perguntar se para você também apareciam os clientes que a mulher mandou. Tipo, Sim, 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 a sim. gente fala, eu pergunto assim sempre, né, para o cliente, o que te trouxe aqui, né? Você Sim. eu vim aqui porque minha mulher mandou. Sim. Fala, que bacana! Os Bacana. homens que eu atendo geralmente são os maridos que as mulheres mandaram. Para mim aparece bastante também. Então, o meu percentual, assim, ele fica em torno de 10%, tá? 90% são mulheres, 10% são homens, e desses 10% de homens, creio que uns 9% são os maridos. E aí os outros, eles vêm aí ou porque algum amigo indicou, né? Mas realmente, assim, vem muito, né? Ou namorado, mas Sim, são indicados, né? Eles vêm porque como as mulheres começam a melhorar, começam a perceber, eles também percebem a evolução delas e eles brincam, né? A minha mulher mandou, mas na realidade eles que quiseram vir, eles estão claro, aqui porque mas foram elas que fizeram a ponte, né? Foram elas que trouxeram de alguma forma eles. Então, sim, vem bastante, né? Às vezes a gente se surpreende, né? Pensa que eles não vão vir, mas eles vêm. E como são homens e o lado lógico e racional ele é mais forte, a gente precisa, então, mostrar para eles uma segurança diferente, uma explicação, às vezes, um pouco mais aprofundada. É muito mais fácil nessa nossa área, pelo menos eu considero, não sei como é para ti, mas eu considero muito mais fácil a gente atender as mulheres, porque as mulheres elas estão, não vou dizer mais abertas, mas elas estão, acho que mais próximas, querendo mais. Os homens eles buscam uma explicação, né? Então, o que me ajuda muito com os homens aqui antes era a máquina Kirlian, né? E agora o GDV, porque tem toda uma explicação mais científica, então eles fazem o exame, a gente conversa sobre aquilo ali. Então, nossa, para eles faz muito sentido e eles curtem bastante, assim. Então, né, é bem legal, assim, eu acho que é bem bom, assim. então, para mim também, bem variado e os homens vêm muito pela indicação das mulheres, Eu já atendi né? muita criança, Patrícia, há muito tempo atrás, assim, muita criança. É um desafio também, porque a gente tem que interagir diferente, a gente tem que ter outras técnicas, a gente tem que ter algumas ferramentas, a gente tem que fazer alguns cursos mais voltados para o trato e lidar com as crianças. Mas eu tive uma época aí de alguns anos de ter um percentual bem elevado de crianças com dificuldade nas escolas, principalmente isso que vinha. Depois eu comecei a formar alguns terapeutas
principalmente com os florais e com o tarô também. Tem uma das gurias que ela é psicopedagoga e ela fez a formação de floral e ela fez a formação com tarô e ela começou a utilizar, então, em consultório, os florais. Ela começou a utilizar o tarô, sabe aquele que eu mostrei para vocês da criança interior? Que é com os contos de fadas. Então, ela começou a utilizar isso. Então, eu comecei a direcionar os clientes para mim que vinham, né, com essas dificuldades na escola, com todas eu comecei a direcionar para ela, porque ela é psicopedagoga, então ela tem toda essa bagagem da psico, e ela então ela uniu, né, ela fez os 2 cursos e ela uniu isso, então os resultados são fantásticos. Então eu comecei a direcionar e hoje eu não atendo mais crianças hoje. Eu passei tudo para ela, porque ela tem mais condições. Isso é uma coisa que a gente, como terapeuta, também tem que ter muito claro isso, né? A gente encaminhar as pessoas para outros profissionais, outros terapeutas que podem auxiliar mais e que estão mais capacitados pela sua própria formação, né? Para ajudar melhor aquele cliente. Então, eu costumo fazer muito isso também, né? E como é que o cliente ele vai percebendo o resultado dessas terapias? Bom, o que eu vou te dizer assim? Às vezes, já numa primeira consulta, a pessoa já consegue abrir o leque, sabe? E entender o que está acontecendo. Então, e quando a pessoa entende o que está acontecendo, quando ela consegue visualizar a questão, ou visualizar o problema, ou visualizar a causa de uma forma diferente do que ela estava vendo no seu dia a dia ali, ela já sai da consulta num processo de mudança. Então, ela já se movimenta também para esse processo de mudança. Então, muitas vezes, numa única consulta, a gente já consegue perceber uma transformação. E a gente associa as técnicas, né, às vezes naquela única consulta, e os resultados já se apresentam. E outros casos, né, Patrícia, os resultados eles vão ser um processo de tratamento que a gente vai utilizando, então, diferentes técnicas, que a gente vai utilizando os florais, e a gente vai utilizando o reiki, a gente vai utilizando as outras ferramentas que a gente tem. E aí a pessoa vai percebendo isso no decorrer. Eu falei antes ali do exame bioenergético, é uma ferramenta que eu utilizo, que geralmente eu costumo fazer o exame bioenergético quando a pessoa chega, já na primeira consulta. Claro que às vezes quando vem com o intuito de jogar o tarô, aí eu não faço nessa consulta porque não dá tempo de fazer tudo, né? Aí eu faço uma consulta seguinte. Mas o exame bioenergético ele mostra muito, né, o estado inicial da pessoa e os processos de mudança dela no decorrer do tratamento. Então eu costumo utilizar também essa ferramenta que se torna visual para a pessoa. Ela vê o estado que ela estava, ela sabe o estado que ela estava, às vezes só mental ou emocional, mas com o exame bioenergético ela consegue ver o seu estado energético, como ela é, né? E aí ela se empenha mais também, né, para conseguir mudar aquilo lá, né? Então, assim, eu considero o antes e o depois dessa ferramenta bem importante. E claro que não é só aquele visual lá, né? A pessoa percebe as mudanças na sua vida. Então, assim, a resposta é: as pessoas vão percebendo na sua vida, né? Elas vão ficando mais calmas, elas vão ficando mais tranquilas, elas vão tomando atitudes, elas vão largando coisas, elas vão redirecionando. Às vezes a pessoa está com uma doença física que ela necessita muito de um médico e ela não vai buscar e ela está protelando isso. Então, muitas vezes a gente, numa única consulta, a gente consegue fazer todo um movimento para a pessoa entender que ela realmente necessita ir lá, né, tratar o seu físico, e o seu físico vai ser tratado pelo médico, não é pela gente. Então, por isso que eu digo assim, às vezes a primeira consulta ela já é transformadora, né, no
processo daquela pessoa. Como é que tu vê aí os resultados, os teus clientes percebem? Como é que tu faz isso? Eu não tenho a máquina aqui, né, para mostrar visualmente, mas assim, depois de receber uma sessão de reiki, não tem como a pessoa dizer que não está melhor, né? Sim. Então, naturalmente, ela vai ficando melhor. O floral também vai fazendo um trabalho a longo prazo, né? Ela leva o floral, vai usando o floral durante a semana. Então, as mudanças acontecem rapidamente. Claro que tem algumas pessoas que têm um pouco mais de resistência, demora um pouquinho mais, né? Cada um no seu próprio tempo. Mas chega, a mudança vem. Eu costumo utilizar também, eu não sei se tu fazes isso também, mas eu costumo utilizar ministrar floral já ali, Na né, hora, na hora, dependendo de como a pessoa chega, a gente já ministra ali, seja o emergencial, seja alguma outra essência de acordo com a percepção que a gente tem, né, da pessoa naquele momento. E aí, quando ela sai da consulta, já deu tempo do floral atuar, né? Às vezes até para ela falar do que ela precisa falar. Os símbolos do reiki funcionam muito também, uhum. né? A gente utilizar a energia do reiki naquele momento para que a pessoa se expresse melhor, para que ela realmente traga o que é que está lá, né? Incomodando. Então, eu acho que se a gente utiliza isso, né, a pessoa consegue perceber com mais facilidade, muitas vezes na primeira consulta. Não a solução plena, total daquilo, né? Mas ela, como tu disse assim, ela, não tem como ela não sair melhor. E todo o Ela nosso, já percebe alguma coisa, né? e toda a nossa função de terapeuta, né, Patrícia? Eu penso que é fazer com que a pessoa saia melhor do que ela entrou. Isso eu falo direto nos cursos. Então, o nosso cliente, ele vai chegar de um jeito para a consulta e ele precisa sair melhor, né? Então, a gente vai usar a técnica que for necessária naquele momento, os recursos que a gente tem como terapeutas naquele momento, para que a pessoa realmente perceba que ela está melhor do que quando ela entrou. Então, isso eu primo muito, assim, eu acho que é algo bem importante que já faz a pessoa perceber um resultado já naquele momento, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Agora, eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já tive uma cliente assim que ela, a primeira pergunta que ela fez foi assim, olha, a minha filha me indicou você porque o reiki faz bem e tal, eu nunca recebi e eu não acredito muito. Funciona mesmo? Seja sincera comigo, funciona mesmo isso? Aí eu expliquei, conversei, né, toda aquela parte mais teórica do reiki, do floral. Tá bom, vou receber. Mas assim, toda sessão ela fala, olha, me fala a verdade, isso funciona mesmo? Né? Mas ela estava bem resistente a receber o reiki, né? E aí, e quando o cliente não confia no resultado da terapia, né? Como é que a gente pode lidar melhor com isso? Bom, o que eu vejo assim, ó, que é exatamente isso que tu disseste, né? A gente procura mostrar a nossa trajetória também como terapeutas, né? O sucesso dos casos que a gente já teve, a gente explica teoricamente aquela técnica, aquela terapia, né? Então, isso racionalmente auxilia a pessoa, mas ela realmente ela só vai crer no funcionamento disso quando ela experienciar, né? Quando ela experienciar os resultados. Então, muitas vezes ela precisa vir, né? Ela precisa realmente fazer este movimento de vir, de se permitir, de falar mesmo, de trazer as suas dúvidas, né? Mas ela precisa vivenciar isso, né? Então, assim, às vezes a gente tem, né, uns clientes que são um pouco mais desafiadores, que exigem um pouco mais,
Mas isso é muito normal no momento que nós estamos. Eu vejo que hoje a gente tem uma ferramenta que é muito boa, que está nos auxiliando muito, assim, quer dizer, que pode auxiliar, mas pode também não auxiliar, né? Mas que são as mídias e os comentários das pessoas em relação a ter ficado melhor, não só falando da gente, né? Tanto eu quanto tu, mas de todos os terapeutas, das práticas integrativas de uma forma geral. Então, quando muitas pessoas comentam que aquilo faz bem, a tendência é que aquelas pessoas que têm dificuldade em não confiar nos resultados, que elas comecem a pelo menos olhar para isso de uma forma diferente. Eu creio assim, que como terapeuta, a gente precisa ter isso muito claro, assim, que não é nada pessoal, né? Que realmente é uma questão daquela pessoa em função da sua própria trajetória. Então, tá tudo certo, assim. Mas eu costumo fazer umas coisinhas assim que ajudam um pouco, né? Que quando eu percebo que a pessoa, por ela não confiar no resultado, por ela estar bastante reticente em relação às técnicas como um todo. Eu costumo usar o floral, uma dose única de floral, sabe? Inteirinho assim, já aqui em consultório, na minha frente. Eu não dou o floral para a pessoa levar, porque como ela não confia no resultado, talvez ela nem use. Talvez ela nem tome o floral, entende? Então, eu faço, faço é a modo de dizer, né? Eu ofereço e a pessoa toma aqui, na minha frente. Então, eu tenho certeza que ela usou e eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar, porque a dose única, ela tem um poder maior, né? Ela realmente traz um alavancar de alguma coisa. Mas eu não faço uma dose única cheia de essências. Eu faço uma dose única certeira, assim, ó. Eu penso numa essência, às vezes, e para ela abrir a mente, ela precisa disso. Claro que isso é uma percepção do terapeuta, né? E a gente precisa, claro, ter o kit disponível com a gente para fazer isso. E então, isso dá muito resultado, sabe? Dá muito resultado para mim, assim. Eu não sei se tu costuma fazer isso também, mas se tu não faz, é uma boa dica. É uma boa dica. Não faço. Eu faço comigo, né? De ir lá e tomar o guti-guti. Uhum. Cliente, não. Cliente eu coloco a dose única, mais 2 gotinhas, ou emergencial, tal. Nunca fiz o guti-guti. Lembra aquela essência que eu te encomendei? Aham, lembro. Então. É isso. Foi nisso. A gente tem. E aí a gente, como terapeuta, tem que ter esse discernimento, né? Bom, eu preciso ter essências disponíveis de estoque para eu fazer isso quando for necessário fazer. Posso até pensar mais ou menos, né? Então, algumas essências para esse padrão mais rígido, né? Mais inflexível e deixar isso. ali. É isso. Bacana. Isso. Tá? Tenha lá um verbena, alguns verbenas extra para isso, porque a pessoa veio, né? Mas ela tem um padrão aí que não é um padrão que é só dela, um padrão social, um padrão de crenças, é um padrão que a gente não está acostumado, né? Então, é realmente isso que a gente precisa ter em mente como terapeuta, né? Lembra, a pessoa tem que sair melhor do que ela chegou. E se ela não confia, a gente precisa de alguma forma, em uma única consulta, porque às vezes é a única chance que a gente tem. A gente não tem certeza se essa pessoa que não confia, se ela vai voltar. E muitas vezes, essas pessoas que não confiam, Patrícia, eu nem ofereço o pacote de 10 sessões na primeira sessão. Porque ela pode pensar... Que você querendo ganhar dinheiro. Tá querendo ganhar dinheiro, quer me prender e tal. Então,
essas pessoas eu deixo livre, eu deixo que elas percebam. Eu ofereço no sentido de seria necessário nós fazermos mais algumas consultas, né, tererê, mas eu não digo, ó, tem um pacote de sessões que vai te dar mais resultados. Eu não entro com isso, que é a minha prática, que eu vejo muito resultado. Então, com essas pessoas a gente precisa ter uma outra forma de lidar. A gente precisa realmente que elas percebam que aquilo fez diferença e que elas queiram, quando elas querem daí vir, que elas perceberam nem que seja um pouquinho assim de resultado, aí sim a coisa flui melhor, né? Então é como eu costumo fazer, assim. Mas eu vou te dizer que eu não tenho tantos clientes assim nessa situação, sabe? É pouco, é realmente pouco, assim. Realmente. Os que vêm já vêm abertos, já vêm prontos para querer se transformar. Então isso é muito legal. Ah, legal, né? Bom quando a pessoa está aberta, assim. Sim. E você mencionou aí que uma das razões da cliente não confiar, né, no resultado é uma crença, uma rigidez, né? O que mais que pode levar um cliente aí a não confiar nesses resultados, né? Nos resultados das práticas integrativas, das terapias integrativas? Tem duas coisas que são fundamentais. Assim, a gente tem dois paradigmas, né? O paradigma tradicional, né? Onde a gente considera tratar o efeito das coisas, já tratar a doença, já tratar o que está manifestado, seja manifestação psicológica, seja manifestação física. Então a gente vai e trata, que é o nosso paradigma cartesiano aí, que a gente é assim, né? Sempre foi assim. Então a gente vai lá e trata desta forma. E a gente está com um novo paradigma, que é realmente essa possibilidade da gente olhar o ser como um todo, que é o paradigma holístico, que a gente chama, né? Quando vai se entender o ser no contexto total dele, na sua totalidade, e vai se buscar as causas. Então, o paradigma holístico não é terapia holística, tá? Não é confundir isso. É um padrão muito, muito maior do que isso, né? É como se fosse uma filosofia. Então, a gente tem que ver que a grande maioria, nós, né? Nós como um todo, a grande maioria ainda vive no paradigma tradicional. E nós estamos, então, trazendo essa nova abordagem, nós estamos buscando mostrar tudo isso, e as práticas integrativas, elas estão calcadas neste paradigma holístico, né, de olhar o ser como um todo. Então, o grande desafio está nisso, né? É algo novo, e tudo que é novo, a gente desconfia um pouco, a gente não crê que funciona. Então, a gente está buscando justamente mostrar, né, o funcionamento disso. A gente está mostrando através das publicações, através das pesquisas científicas. Então, estamos, eu te diria assim, acho que engatinhando nesse processo, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Daqui a 20, 30 anos, não sei, talvez antes, mas estamos fazendo todo este movimento. E as pessoas estão percebendo, mas ainda estão se debatendo. Se debatem, né? Se debatem com isso. E eu acho que isso só vai mudar, Patrícia, quando realmente as pessoas se permitirem experimentar. E quando a gente fala de experimentar, a gente não está falando que tenha que escolher algo, né? Não é ou isso ou aquilo. É uma integração. Então, eu vou experimentar uma possibilidade de uma massoterapia, de um relaxamento, de um floral, de um reiki, de um shiatsu, né? de uma massagem ayurveda, de uma alimentação baseada na ayurveda, ou sei lá, uma aromaterapia. Todas as práticas que estão aí, uma acupuntura, não importa, né? Importa é se permitir
fazer algo, experimentar algo e se sentir melhor com isso. Então, eu acho que é aí que a gente está. Então, a gente precisa ter paciência, né, como terapeutas, ter paciência em relação a esses questionamentos e a essas dúvidas das pessoas, porque isso está arraigado, né? É uma questão histórica, é uma questão cultural. Então, a gente está aí desbravando um novo mundo, né? E estamos fazendo isso juntos. E acho que cada vez mais pessoas estão se abrindo, né, para este caminho aí. Então, eu creio que logo a gente vai estar tudo tranquilo, assim, cada vez mais pessoas vão estar confiando, né? Eu acho que o fato da gente ter já as práticas integrativas aqui no Brasil agora, né, inseridas já no Sistema Único de Saúde, né, quer dizer, está ali, está integrado já junto com o paradigma tradicional. Então, sabe, a gente está se unindo, a gente está casando essas duas coisas. Isso é maravilhoso. Eu acho que logo, logo as pessoas vão tirar esse rótulo de não confiança e vão começar a experimentar. Pelo menos é como eu vejo. Não sei como tu vês isso, mas eu vejo assim. Não, eu vejo assim, a quantidade de gente que procura curso de Reiki para se auto-aplicar, não com o intuito de ser terapeuta. Sim. Como cresceu, assim, do ano passado para cá, as pessoas, não, eu quero aplicar em mim, na minha família. Gente que me procura sem nunca ter recebido o Reiki. Sim. Para fazer o curso já, porque leu relatos, ficou sabendo de pessoas que se sentiram melhor. Então, assim, as pessoas têm procurado outros caminhos para se ajudarem, né? E o Reiki, eu vejo que essa ferramenta é extremamente simples, né? Que você pode usar em qualquer lugar, não precisa de nenhum tipo de recurso, né? Não precisa de maca, você não precisa de quarto escuro, não precisa de nada. De musiquinha, nem Não de precisa de incenso, nada assim na parede, só pendurado. Então, as assim, mãos. é um recurso extremamente simples, né, para você cuidar da sua família, cuidar de você mesmo, né, da sua casa. Então, eu Isso. acho que tem começado a fazer esse movimento de mudança mesmo. Isso eu percebo muito aqui também. A gente fala aqui, né, papo de terapeuta, porque todo mundo que vem fazer um curso e ele é um curso que é terapêutico, porque ele vai, quando a gente está buscando se melhorar, então a gente vai estar fazendo esse movimento terapêutico. Então, a gente fala terapeuta de uma forma geral, mas é exatamente isso, as pessoas que vêm fazer, elas são terapeutas, mas são terapeutas de si mesmo e terapeutas da sua família. Elas não vão abrir um consultório, elas não vão ser terapeutas que vão atender, né, e vão transformar isso na sua profissão. Eu tenho muitos e muitos casos aqui de pessoas que continuam na sua profissão habitual, normal, gostam do que fazem, mas fazem os cursos de práticas integrativas e integram isso no seu dia a dia. Então, eu não me lembro se eu dei um exemplo aí já num vídeo anterior, mas eu tenho as gurias da aviação que fazem isso. Eu não lembro lembra se eu falei disso? Acho que não. Não, você falou em cursos. Então, assim, eu tenho as gurias da aviação, que são comissárias, que inserem, que são terapeutas florais, mas elas amam ser comissárias e elas atendem os colegas, né? Os colegas da empresa. Então, imagina, isso é maravilhoso. Tu é um terapeuta que voa para diferentes lugares e tu leva né, as práticas integrativas dentro do voo, tu leva, tá ali contigo, isso. Se alguém Imagina usar precisar, um spray essa ali pessoa, para um cliente que está mais agitado, né? essa pessoa tem os recursos, né? Então, assim, é muito maravilhoso isso. Então, eu acho que essa tua colocação é perfeita aí, porque é realmente isso, né? As pessoas, elas podem fazer os cursos, elas podem ter essas técnicas consigo, mas não com o intuito de largar o que elas fazem, mas sim para aprimorar o seu próprio bem-estar e o bem-estar das pessoas que estão próximas. Então, isso sim, acontece muito aqui também. Eu tenho casos assim, de pessoas de mais de 70 anos, Patrícia,
que eu tive uma turma há uns anos atrás com 4 pessoas com mais de 70 anos. Os 4, só eram os 4 numa turma de mestrado de Reiki. Que legal, hein? Para quê? Eles queriam dar curso de Reiki? Não, eles não queriam dar curso de Reiki. Eles queriam se elevar e eles queriam poder proporcionar uma energia melhor para as pessoas da família. Eles vieram fazer um mestrado de Reiki. Então, eu tenho 4 mestres Reiki formados, né? Hoje, um casal, era um casal e mais 2 mulheres, tá? Então, no caso, 3 mulheres e um homem. Esse casal, hoje, eles têm 85 anos. Que bacana. Sabe? E eles foram das minhas primeiras turmas de mestrado de Reiki. Então, isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso, maravilhoso. Não tem, sabe? Não tem como a gente explicar, né? O quão faz bem pra gente isso, né? Então... E aí, a Patrícia, como é mestre Reiki também, se tu não formou ainda, alguns mestres Reiki dessa faixa etária, não se surpreenda, porque eles que eles procuram aparecem. também. Legal, muito bom. Muito legal. Muito. Ainda não tive esse privilégio, não, de aprender também com eles, né? Com a sabedoria deles. Sim, muito bom. E eu sei que você atende alguns casos graves, né? Você até escreveu um livro falando dos casos atendidos com depressão, né? Queria que você falasse um pouquinho desse livro. Né? Por que você escreveu esse livro no primeiro momento? Assim, o que te levou a escrever esse livro? Bom, deixa eu pegar o livro, que vai ficar... Me dá um minutinho, fica mais fácil aqui de eu mostrar. Então, vamos lá. Aqui. Não sei se dá para ver. Dá. Uhum. Mas, então, foi o primeiro livro escrito. Foi, acho que em 2016 que saiu, né, esse livro. Aplicação prática dos florais de Saint-Germain para prosperidade. Já estou com da prosperidade na cabeça. Da depressão. Porque com o intuito de mostrar, então, que a terapia floral ela pode auxiliar muito, né, nesse processo. E é um trabalho conjunto, tá, Patrícia, que é bem importante que fique claro, né? É um trabalho conjunto entre o psiquiatra e a terapia floral e as práticas integrativas. Então, todos os clientes relatados neste livro e outros que não estão relatados ali, todos com o acompanhamento médico e com o acompanhamento da terapia floral. Então, fazendo sim o acompanhamento. Não é tomar um floral para depressão, que tu vai lá na farmácia e na farmácia de manipulação, que vende às vezes florais já, e tu, qual é o floral que é para depressão? Não é isso. É terapia, é tratamento conjunto. Então, eu procurei aqui no livro mostrar, foram mais de 50 casos tratados, tá, Patrícia? E eu procurei mostrar no livro casos que durou 2 anos de tratamento, casos de 3 anos, casos de 4 anos, para as pessoas verem que não é algo assim, tipo, eu vou tomar um floral e aí, num passe de mágica, tudo estará solucionado. Foi um processo que se obteve assim, resultados maravilhosos, resultados fantásticos, mas um trabalho conjunto entre a medicina tradicional e as práticas integrativas. Então, o objetivo do livro foi justamente trazer ao conhecimento público esse trabalho que eu já vinha fazendo e que estava fechado aqui no consultório, né? Que as pessoas acabavam não sabendo disso. Então, o intuito maior foi realmente escrever e mostrar para as pessoas. E os 2 livros escritos, eles também tiveram um papel muito... O outro foi o da prosperidade, né?
eles tiveram também um papel muito importante, que eu não lembro se a gente já falou sobre isso também em algum vídeo, mas eles tiveram um papel importante na aprovação da terapia floral como uma prática integrativa. Então, eles fizeram parte do dossiê que foi para o Ministério da Saúde, mostrando os estudos que a gente vinha fazendo já, né, com as práticas integrativas. Então, isso é muito gratificante, sabe? Saber que, de uma forma ou de outra, foi possível contribuir para que hoje a terapia floral, contribuir com uma parcelinha bem pequenininha assim, mas contribuir para que a terapia floral, ela hoje esteja, né, inserida também no SUS como uma prática integrativa e aprovada pelo Ministério da Saúde. Então, isso me deixa muito feliz, né, de ter feito parte de um pouquinho desse processo. Ficou mudo? Tô muda. Parabéns. Eu falei, que lindo, parabéns. E obrigada, né, por compartilhar isso dessa forma. Eu acho que a gente tem que fazer esse papel, né? Quando isso faz parte da gente, eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de fazer isso, então dá um trabalho, né, Patrícia? Não é alguma coisa simples, escrever um livro não é simples, mas eu gosto de fazer e eu acho que está trazendo bons resultados assim para as pessoas, né? Pelo menos para conhecimento. Né? E os terapeutas que eu atendo aqui, que eu formo, né, com os florais, eu sempre indico esses livros para terem um material de consulta. Não é que o cliente é igual, não é para copiar, né? Ah, eu vou atender um cliente. Mas para você ter um material de consulta para ver como é que foi a abordagem, né? Como é que você chega na causa daquela questão e às do vezes um cliente. relato parecido, né? Um caso parecido que possa ser... a gente pode até trocar, né, Patrícia? A pessoa pode entrar em contato comigo e perguntar e trocar. O intuito desses livros foi justamente para os terapeutas, né? Que os terapeutas pudessem ter este material para abrir um pouco mais a mente, para ver que é possível e tratar os seus casos do seu jeito. Mas a gente tem outros terapeutas aí também escrevendo livros justamente com este intuito, para que cada vez mais a gente vá trocando, né? Nós não somos isolados, nós somos, na realidade, uma comunidade de troca, então isso é bem importante, né? E nesse livro aí você narra alguns casos, né? Quantos são no total? Você sabe o número? Uns 10? Foram Não. mais de 50 casos, acho que aqui no livro eu No não livro você lembro. não colocou tudo, você colocou, Não, você não. colocou menos. Coloquei, acho que uns 10 casos, É. talvez, um pouco menos, com o intuito de mostrar mais profundamente. Então, eu mostrei cada consulta, mostrei as essências florais utilizadas, eu mostrei também, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver. Eu mostrei o acompanhamento disso com a foto Killian, então todo, né, como é que era antes, como é que ficou depois, então eu fui trazendo isso, porque era a forma que eu trabalhava lá na época. Hoje já estou trabalhando com o GDV, mas naquela época ainda usava foto Killian. Então, como é uma foto de alguém que está em depressão, né, que é um padrão internacional de análise, e como vai ficando depois, quando a pessoa vai melhorando, né? E se a pessoa não mudar, uma coisa é certa, assim, a Patrícia, se a pessoa não mudar o seu padrão energético, ela não muda o padrão físico. Então, isso é certo. Então, a gente tem técnicas para mudar o padrão energético, e é por isso que dá resultado. Quando a gente chegar no nível, assim, ó, de todo mundo entender e aceitar isso, dá um estalo. A gente vai dar um grande salto como humanidade nas questões de saúde e de autocuidado, né? Então, mas a gente chega lá, né? Estamos no caminho, né? Mas tem algum caso especial aí no livro que você poderia comentar ou falar um pouquinho melhor sobre esse caso? Olha, sempre que toca nesse assunto, assim, do livro, quando alguém me pergunta, ou em alguma palestra,
Tem um caso para mim, assim, nesse livro, não é que os outros não tenham sido marcantes, todos foram, todos tiveram grandes vitórias, assim, mas nenhum era tão grave quanto o caso de um cliente, né? Que era um rapaz que ele sofreu um grande abalo material, porque o sócio da empresa roubou tudo e foi embora, né? Então, deu um desfalque, deixou a empresa na falência, foi embora para o exterior e essa empresa era uma empresa familiar, então o choque é maior ainda. Tu confia nos teus afins, nos teus consanguíneos, né? Então o baque para ele foi assim muito, muito, muito grande, muito grande. E ele quase cometeu suicídio, né? Então era um caso de um risco muito grande, né, disso, assim. E ele veio parar aqui porque a sogra dele, ela, na realidade, ela enfiou, eu vou usar essa palavra assim, ela enfiou ele aqui, ela trouxe ele, empurrou ele, disse assim, tá contigo, faz alguma coisa por esse guri. Ele era jovem na época, acho que ele tinha uns 30 e poucos anos. E aí tu imagina um cara da engenharia que não crê em nada disso, que estava assim abalado completamente, e ele não tinha, sabe assim, eu chego a ficar meio emocionada já, porque só de me lembrar da época, sabe quando tu pensa assim, meu Deus, o que eu vou fazer para auxiliar essa pessoa? Porque ele estava no chão, assim, cada sessão que ele vinha, eu pensava que ele não ia voltar na próxima, não porque ele não quisesse voltar, porque ele ia se suicidar. E ele falava, eu sou honesto, eu nunca fiz nada, eu sempre paguei minhas contas em dia, eu nunca deixei nada, mas ele confiou toda a parte financeira da empresa para o sócio, né, que era alguém da família. E, bom, ele trabalhava com a parte técnica, então ele se preocupava com o técnico, ele não se preocupava com as outras coisas, né? Então, e a gente levou a Patrícia 4 anos, né, nesse processo todo. E foi maravilhoso, assim, o resultado, né? E eu acho que para vocês poderem entender, assim, eu acho que eu vou ler o depoimento dele final, que tem aqui no livro, que eu acho que resume o que... Deixa eu só achar aqui. Que resume, né, tudo isso que eu falei, assim. E depois, se vocês quiserem, leiam o livro e cuidem para não se emocionar também, mas é que é muito, muito maravilhoso, assim. Então, o depoimento dele diz o seguinte: agradeço a Deus que, através da minha sogra, me indicou a terapia floral do Sistema Saint-Germain. O meu caso era muito crítico. Juro que pensei que ia me matar. Não tinha mais forças para continuar. Toda vez que eu pensava em acabar com tudo isso, vinha o rosto da minha esposa em minha mente. Nos nossos planos para o futuro, a sua alegria e a força que sempre me deu. Fui tirado do fundo do poço. E te agradeço, Eliane, do fundo do meu coração, por toda a paciência, por toda a paciência com que conduziste o meu caso. Muitas vezes, saí daí do teu consultório pensando em não voltar, que não iria resolver nada e que essas gotinhas não fariam efeito algum. A minha mente lógica e racional nunca acreditou nisso. Procurei nem sei por quê, e também continuei o tratamento sei lá por quê.
Só fui descobrir mais tarde que cada frasco de floral que tomava me levava para mais longe do suicídio. E fui adquirindo forças para lidar com tudo isso. Foi muito difícil, difícil mesmo. Ano após ano, buscando fugir do tormento em que eu vivia. Sempre fiz tudo certo, nunca lesei ninguém, jamais atrasei um compromisso financeiro. Não entendia como tudo isso estava acontecendo comigo. Hoje, em 2016, 9 anos depois, a vida é outra. Estou feliz. Meu filho já nasceu e está crescendo saudável. Os florais fazem parte da nossa vida. Minha esposa, meu filho e eu, sempre que necessito, utilizo. Até nosso cachorro também toma floral. Só tenho a agradecer a essa maravilhosa terapia e a você. É emocionante, porque vocês não têm ideia do que é para um terapeuta tratar um caso assim e ter resultados extremamente positivos e ver a pessoa... Desculpe, mas é que é muito legal, assim. Eu amo fazer isso e eu acho que isso nos traz forças para continuar como terapeutas, né? Cada depoimento desses que a gente recebe dos nossos clientes é maravilhoso. Bom, não estava nos planos. Mas é isso que nos move, né? Ai, não estava nos A planos gente de pode emocionar, mas é que realmente é isso, sabe? A gente consegue, com o que a gente faz, auxiliar no processo de transformação das pessoas. Então, mesmo alguém não crendo e estando numa situação como ele estava, ele, por algum motivo, ele continuou. Vocês sabem o que eu fazia? Eu dava floral para ele, dose única, ele vinha mais de uma vez por semana. Eu dava floral para ele, dose única, Patrícia. E isso está relatado ali, né? As essências que eu usava em cada consulta que ele vinha, além do floral que ele levava para tomar, eu tinha que segurar a onda para eu ter certeza que a minha parte eu tinha feito, que eu, né? Por eu crer que o floral ia funcionar, eu dava o floral dose única para ele tomar aqui, na minha frente, né? Os florais para depressão, os florais para aquele estado que ele estava. Eu usei emergencial muito com ele, muito, justamente para que ele segurasse a onda, né, de tudo aquilo. Então é isso. Hoje ele está muito bem. Em 2016 ele escreveu o depoimento para o livro, né? Então foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo. Então acho que é isso, né? Eu acho que não era a ideia, né? Mas eu acho que isso responde, né? Quando o meu cliente não confia no resultado, mas se ele persiste, ele vai obter resultado, nem que leve algum tempo, né? Que lindo, acho que é muito isso, lindo né? esse Quer relato. perguntar mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente pode fechar com essa mensagem de fé, de confiança e de constância, né? Que é isso que os mestres também falam para a gente, né? A gente pode mudar tudo que a gente quiser, desde que a gente tenha disciplina e constância. Então, é continuar mesmo. Sim. Você percebeu um pouquinho de melhora, dá tempo para o seu corpo, né? Dá tempo para você, tenha paciência consigo, que vai, que a gente consegue ir, né? Acho que é isso. Obrigada mais uma vez, viu? Foi lindo. Muito obrigada. E desculpe. Mas não tem nada que se desculpar, né? É bonito mesmo, a gente se sente bem, mas é um sentir bem assim que a gente conseguiu ajudar o outro, né? De alguma forma, a ficar bem também. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Faz. Eu amo ser terapeuta, né? Então, eu fico feliz. Então, que lindo. Obrigada, gente. Obrigada. Perguntem aí, sigam as mídias, os canais, dá o sininho e enfim, né? Então tá. Então até o próximo. Até, muito obrigada, tá? Beijo. Beijo.